Havia uma vez um rei chamado Saul que governava Israel. No começo, ele era um bom rei e liderava seu povo com coragem e força. No entanto, com o tempo, ele começou a tomar decisões erradas e desobedecer às ordens de Deus. Por causa disso, o Senhor decidiu escolher um novo rei para governar Israel, um jovem pastor chamado Davi. Davi era corajoso e cheio de fé. Ele ficou conhecido em todo o reino depois de derrotar o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. A vitória de Davi trouxe grande alegria ao povo de Israel e logo ele se tornou um guerreiro respeitado. As pessoas cantavam músicas sobre suas vitórias e comemoravam suas conquistas, mas nem todos ficaram felizes com isso. O rei Saul começou a sentir inveja de Davi. Ele ouvia as pessoas dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso fez com que seu coração ficasse cheio de ciúmes e medo. Ele começou a pensar que Davi poderia roubar seu trono, e pouco a pouco essa inveja se transformou em ódio. Saul decidiu que precisava se livrar de Davi. No início, Saul tentou afastá-lo, enviando-o para missões perigosas na guerra, esperando que ele morresse. Mas Deus estava com Davi e ele sempre voltava vitorioso. Então, Saul resolveu persegui-lo. Ele mandou soldados para capturá-lo e tentou acabar com sua vida diversas vezes. Davi precisou fugir, escondendo-se em cavernas, montanhas e até mesmo em terras estrangeiras. Mas, mesmo enfrentando tantos perigos, Davi nunca esteve sozinho. Deus sempre o protegia e o guiava. E mesmo tendo muitas chances de se vingar de Saul, Davi nunca fez isso. Em uma ocasião, Davi estava escondido em uma caverna quando Saul entrou sem saber que ele estava lá. Davi poderia ter atacado o rei, mas escolheu apenas cortar um pedaço de sua capa para mostrar que não queria fazer mal a ele. Davi continuou fugindo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Ele sabia que o Senhor tinha um plano para sua vida e que, no tempo certo, cumpriria sua promessa. Enquanto isso, Saul ficava cada vez mais perturbado, cheio de raiva e medo. No final, Saul perdeu a guerra contra os filisteus e morreu em batalha. E assim, depois de muitos anos de perseguição, Davi finalmente se tornou rei de Israel, como Deus havia prometido. Ele governou com justiça e temor a Deus, mostrando que a fé e a paciência sempre valem a pena. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, perseguições e injustiças, podemos confiar que Deus está conosco. Ele cuida de nós e nos fortalece, e no tempo certo, cumprirá seus planos em nossas vidas. A história de Davi e Miqueias começa com um grande problema, mas termina com um lindo gesto de consolo e amizade. Davi estava fugindo de Saul, que queria capturá-lo por inveja e medo de perder o trono. Durante suas jornadas, Davi encontrou muitas pessoas que o ajudaram, mas também enfrentou desafios e momentos de incerteza. Miqueias, um homem sábio e bondoso, acompanhava de perto a situação. Ele sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também entendia que, diante de tanta perseguição, Davi poderia acabar tomando uma decisão precipitada, movido pela raiva ou pelo medo. Então, com o coração cheio de preocupação, Miqueias decidiu conversar com ele. Quando se encontraram, Miqueias falou com carinho e sabedoria, lembrando Davi de que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele não precisava agir com as próprias mãos. Ele o aconselhou a confiar no Senhor, esperar o tempo certo e não tomar atitudes impulsivas. Davi ouviu atentamente, refletiu sobre aquelas palavras e percebeu que Miqueias estava certo. Em vez de agir por impulso, decidiu seguir o conselho de seu amigo e continuar confiando que Deus cuidaria dele. No final, Davi não apenas aceitou o conselho de Miqueias, mas também o agradeceu com sinceridade. Ele viu naquele gesto um verdadeiro presente de Deus, pois bons amigos são aqueles que nos ajudam a fazer o que é certo. Davi também consolou Miqueias, mostrando que a amizade verdadeira é baseada no amor e no desejo de agradar a Deus juntos. Essa história nos ensina que, muitas vezes, Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos guiar, nos aconselhar e nos ajudar a escolher o caminho correto. Um amigo de verdade não é aquele que concorda com tudo o que fazemos, mas aquele que nos incentiva a seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significa nos corrigir.
Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar o povo. No início de seu reinado, ele era corajoso e obediente, buscando a direção de Deus para governar. Ele venceu batalhas importantes e ganhou o respeito de muitos. Mas, entanto, com o passar do tempo, Saul começou a tomar decisões precipitadas e desobedecer às ordens de Deus. Sua impaciência e orgulho o levaram a cometer erros graves, afastando-o da vontade do Senhor. Uma de suas maiores dificuldades foi lidar com a ascensão de Davi, um jovem pastor que se tornou um grande guerreiro e conquistou o coração do povo. Saul passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono, tornando-se ciumento e temendo perder seu reinado. Sua preocupação com o poder o cegou e ele começou a agir por conta própria, sem buscar a direção de Deus. Então, veio o dia de uma grande batalha contra os filisteus. O exército de Israel estava em desvantagem e os inimigos atacavam com força. Os soldados israelitas lutaram bravamente, mas foram sendo derrotados um a um. No campo de batalha, Saul viu seus filhos caírem, um após o outro, e percebeu que sua derrota era inevitável. Os soldados filisteus estavam se aproximando rapidamente, e Saul temia ser capturado e humilhado por seus inimigos. Desesperado e sem esperança, ele pediu a seu escudeiro que o matasse para evitar ser torturado. No entanto, o escudeiro, tomado pelo medo e respeito ao rei, não teve coragem de tirar sua vida. Então, em um ato de desespero, Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela, tirando a própria vida ali mesmo, no campo de batalha. Seu reinado terminou de forma trágica e Israel ficou devastado com a notícia. A morte de Saul marcou o fim de uma era e o começo de um novo tempo para o povo de Deus. Apesar da tristeza daquele dia, Deus já havia escolhido um novo rei, Davi. Diferente de Saul, Davi confiava no Senhor e estava pronto para liderar Israel, com fé e obediência. Essa história nos ensina que a desobediência pode trazer consequências dolorosas, mas Deus nunca abandona seu povo e sempre tem um plano para restaurar e trazer um novo começo. A história de Joabe nos ensina sobre lealdade, mas também sobre escolhas difíceis e as consequências de agir por impulso. Joabe era um comandante valente e habilidoso do exército de Davi, sempre pronto para lutar e proteger seu rei. Sua lealdade a Davi era inquestionável e ele o servia com dedicação. Certo dia, Davi decidiu fazer um acordo de paz com Abner, um comandante que antes era seu inimigo, mas que agora queria ajudar a unir Israel. Abner reconheceu que Davi era o rei escolhido por Deus e decidiu apoiá-lo. Davi, buscando a paz para seu povo, aceitou a ajuda de Abner e fez um acordo com ele. No entanto, Joabe não confiava em Abner. Ele lembrava-se de como Abner havia matado seu irmão Asael em batalha. Mesmo sabendo que Davi queria seguir o caminho da reconciliação, Joabe sentia um grande desejo de vingança. Sua dor pela perda do irmão era tão intensa que ele não conseguia aceitar a ideia de Abner agora estar do lado de Davi. Movido por essa raiva, Joabe tomou uma decisão precipitada. Ele chamou Abner para uma conversa particular, fingindo que queria falar de paz. Mas, em vez disso, traiçoeiramente o atacou e tirou sua vida. Joabe acreditava que estava fazendo justiça, mas, na verdade, estava desobedecendo ao seu rei e agindo por impulso. Quando Davi soube do que aconteceu, ficou profundamente triste. Ele queria que todo o povo de Israel entendesse que aquela atitude não foi uma ordem sua. Davi lamentou a morte de Abner e declarou publicamente que Joabe havia agido por conta própria, deixando claro que aquele não era o caminho que ele queria seguir. Essa história nos ensina uma lição muito importante. A lealdade é uma qualidade valiosa, mas ela precisa estar acompanhada de obediência e sabedoria. Joabe foi fiel a Davi, mas permitiu que seus sentimentos de raiva e vingança falassem mais alto do que a vontade de Deus e do rei. Muitas vezes, podemos nos sentir magoados e querer tomar decisões por impulso, mas precisamos lembrar que as emoções não devem nos controlar. Devemos confiar nos planos de Deus, que são sempre os melhores, e agir com justiça e discernimento. Davi era um grande líder escolhido por Deus para ser rei de Israel.
Antes de chegar ao trono, ele passou por muitas dificuldades, fugindo do rei Saul e enfrentando batalhas contra inimigos poderosos. Mas Deus sempre esteve com ele, fortalecendo-o e guiando seus passos. Depois de muitos anos de luta, Davi finalmente conquistou a cidade de Jerusalém, que antes pertencia aos jebuseus. A cidade era bem protegida, com muros altos e fortes, mas Davi, com a ajuda de seu exército e a direção de Deus, conseguiu tomá-la. Ao olhar para Jerusalém, Davi percebeu que aquele era o lugar perfeito para ser a capital do reino. Ele queria que a cidade fosse um símbolo de unidade para todo o povo de Israel, então começou a trabalhar para torná-la ainda mais forte e especial. Com muita dedicação, mandou reforçar os muros, construindo muralhas ainda mais resistentes para proteger os moradores contra possíveis invasões. Além disso, ele construiu casas para que o povo pudesse viver com segurança e paz. Mas Davi sabia que uma cidade não era apenas um lugar de proteção e moradia. Era também um lugar onde Deus deveria ser honrado. Por isso, ele tomou uma decisão muito importante: trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus no meio do povo, e tê-la na cidade significava que Deus estava no centro do reino. Davi preparou uma grande celebração para esse momento especial. Com música, danças e louvores, ele e todo o povo de Israel se alegraram enquanto a arca era levada para seu novo lar. A cidade de Davi, como ficou conhecida, se tornou um lugar muito importante para o povo de Israel. Não era apenas a capital política do reino, mas também um centro espiritual, onde o povo sabia que Deus estava sempre presente e cuidando deles. Davi governou com justiça e sabedoria, e a cidade floresceu sob seu reinado. Essa história nos ensina que, quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, tudo se fortalece. Assim como Davi construiu uma cidade segura e cheia da presença de Deus, também podemos construir nossa vida sobre essa mesma base. Davi era um rei muito amado pelo povo, um líder corajoso e um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele cometeu um grande erro que trouxe muitas consequências. Davi se apaixonou por Batseba, a esposa de Urias, um dos soldados do seu exército. Em vez de agir com justiça, ele fez algo muito triste. Mandou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele acabou morrendo. Dessa forma, Davi tomou Batseba como sua esposa, mas esse ato não passou despercebido aos olhos de Deus. Um tempo depois, o profeta Natã foi enviado por Deus para falar com Davi. Em vez de confrontá-lo diretamente, Natã contou-lhe uma história sobre um homem rico que tomou a única ovelhinha de um homem pobre. Davi ficou indignado com a injustiça e disse que aquele homem deveria ser severamente punido. Então, Natã olhou nos olhos de Davi e disse com firmeza: "Você é esse homem." Naquele momento, Davi percebeu a gravidade de seu pecado. O coração de Davi ficou angustiado. Ele se arrependeu profundamente e disse a Natã: "Pequei contra o Senhor." Davi não tentou justificar suas ações nem fugir da responsabilidade. Ele se humilhou diante de Deus e escreveu o Salmo 51, um salmo de arrependimento, pedindo que Deus o purificasse e renovasse seu coração. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi enfrentou as consequências do seu erro. O filho que teve com Batseba adoeceu e faleceu, trazendo grande tristeza ao rei. No entanto, Deus viu o arrependimento sincero de Davi e, com o tempo, restaurou sua vida. Essa história nos ensina que todos podemos cometer erros, mas o mais importante é reconhecer nossas falhas e nos arrepender verdadeiramente. Deus é misericordioso e sempre está pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. Absalão, o filho do rei Davi, era um jovem carismático e ambicioso. Ele desejava ser rei e não se importava com as consequências de seus atos. Para conquistar o apoio do povo, começou a espalhar mentiras sobre seu pai, dizendo que Davi não estava mais preocupado com as necessidades do povo. Absalão prometia ser um líder melhor, que atenderia às vontades de todos. A cada dia, ele ganhava mais seguidores e, em pouco tempo, já tinha um grande exército ao seu lado. Quando Davi soube que seu próprio filho estava tentando tomar o trono, ficou profundamente triste e preocupado.
Para proteger a si mesmo e seus servos, Davi teve que fugir rapidamente de Jerusalém. Ele deixou a cidade com um coração pesado, sem saber o que o futuro lhe reservava. O povo de Jerusalém ficou arrasado ao ver o rei partir, e muitos choraram, pois amavam Davi e não me queriam vê-lo sofrendo. Durante a fuga, o sacerdote Zadok, que também amava a Deus, trouxe a Arca da Aliança para seguir com o rei. A arca representava a presença de Deus entre o povo de Israel, e Zadok queria garantir que Davi estivesse acompanhado da proteção divina. No entanto, Davi, em sua humildade e confiança em Deus, pediu para que a arca fosse levada de volta a Jerusalém. Ele acreditava que, se fosse da vontade de Deus, ele voltaria ao trono e a arca deveria permanecer na cidade sagrada. Enquanto Absalão assumia temporariamente o controle, Davi se refugiou em locais seguros, mas nunca perdeu a fé. Ele sabia que, embora estivesse em uma situação difícil, Deus estava no controle e cuidaria dele. A história de Davi e Absalão nos ensina que, ao tentar tomar algo que não é nosso e agir com desobediência, as coisas podem dar errado. Mas, ao confiar em Deus, Ele cuida de nós e nos guia nos momentos de dificuldade e incerteza. Essa história mostra que, independentemente das circunstâncias, confiar em Deus e manter a humildade sempre trará a verdadeira proteção e vitória. Davi passou por muitos desafios, mas sua fé em Deus nunca vacilou, e foi essa fé que o fortaleceu durante toda a sua jornada. Muito tempo depois de o rei Davi ter governado Israel, seu filho Salomão se tornou rei. Deus havia prometido a Davi que um de seus filhos construiria um templo para ele, e essa missão ficou para Salomão. Ele era um rei muito sábio e queria fazer algo grandioso para Deus. Um templo magnífico, onde o povo pudesse se reunir para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. No 4º ano do seu reinado, Salomão iniciou a construção do templo. Esse não seria um edifício comum, mas um lugar especial, feito com materiais nobres e projetado com grande cuidado. Ele ordenou que enormes blocos de pedras fossem cortados com precisão para que se encaixassem perfeitamente, sem a necessidade de ferramentas barulhentas no local da construção. O templo também teria colunas imponentes, belas decorações e um espaço dedicado à presença de Deus, chamado Santo dos Santos. A madeira utilizada vinha de cedros do Líbano, uma das árvores mais preciosas da época. Salomão fez acordos com o rei Irão de Tiro, que enviou madeira e artesãos habilidosos para ajudar na obra. Além disso, ouro e prata foram usados em muitas partes da construção, deixando o templo brilhante e deslumbrante. O interior era decorado com figuras de querubins, flores e palmeiras, simbolizando a presença e a bênção de Deus. A construção envolveu milhares de trabalhadores, desde cortadores de pedras até artesãos especializados. Cada um tinha uma função importante para que o templo ficasse perfeito. A obra levou 7 anos para ser concluída, e quando ficou pronta, o templo era uma das construções mais belas e impressionantes já vistas em Israel. Quando chegou o grande dia da inauguração, Salomão organizou uma celebração especial. O povo de Israel veio de todas as partes para participar desse momento único. O rei mandou trazer a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos, e ela foi colocada dentro do Santo dos Santos. No momento em que os sacerdotes saíram do templo, uma nuvem gloriosa encheu o lugar. Era a presença de Deus, confirmando que ele estava ali. Diante de todos, Salomão fez uma oração emocionante, pedindo que Deus sempre estivesse presente naquele templo e ouvisse as orações do povo. Ele pediu que Deus perdoasse aqueles que viessem ao templo arrependidos e que esse lugar fosse um refúgio para todos que buscassem ao Senhor. Assim, o Templo de Salomão se tornou um lugar sagrado, onde o povo de Israel podia se aproximar de Deus, oferecer sacrifícios e buscar sua orientação. Essa história nos ensina que devemos sempre buscar um lugar para Deus em nossas vidas, dedicando a Ele o melhor do nosso coração e de tudo o que fazemos. Certa vez, a rainha de Sabá, uma mulher muito rica, poderosa e sábia, ouviu falar sobre a fama do rei Salomão. Diziam que ele era o homem mais sábio da terra, que governava com justiça e que seu reino era próspero como nenhum outro. Curiosa,
Para saber se tudo isso era verdade, a rainha decidiu fazer uma longa e difícil viagem até Jerusalém. Ela reuniu uma grande comitiva com servos, guardas e camelos, carregados de presentes preciosos. Trouxe ouro puro, pedras raras e especiarias finas, tesouros que poucos no mundo tinham visto. Sua jornada foi cansativa, atravessando desertos e montanhas, mas seu desejo de conhecer Salomão e testar sua sabedoria era maior do que qualquer dificuldade. Quando finalmente chegou a Jerusalém, ficou deslumbrada com a grandiosidade da cidade. As ruas eram bem cuidadas, o templo brilhava com ouro e o palácio de Salomão era majestoso. Tudo ao seu redor mostrava ordem, beleza e riqueza. O povo parecia feliz e bem governado, e isso fez a rainha imaginar se a fama do rei poderia ser ainda maior do que diziam. Salomão recebeu a rainha de Sabá com grande honra. Ele a convidou para seu palácio e ofereceu um banquete real, com os melhores alimentos e bebidas. Durante dias, eles conversaram longamente. A rainha fez perguntas difíceis sobre o mundo, a vida e até sobre Deus, querendo ver se Salomão realmente possuía a grande sabedoria pela qual era conhecido. Para sua surpresa, Salomão respondeu a todas as perguntas com clareza e profundidade. Ele falou sobre justiça, sobre a natureza, sobre o coração humano e sobre a grandeza de Deus. Cada resposta revelava um conhecimento impressionante, algo que ia além da inteligência comum. A rainha de Sabá ficou maravilhada. Além da sabedoria do rei, ela observou a organização do seu reino. Os servos bem vestidos e respeitosos, os oficiais trabalhando com eficiência, os sacerdotes servindo no templo com reverência. Tudo demonstrava que Salomão era um rei diferente, guiado por algo maior. Então, cheia de admiração, ela disse: "Em meu país, eu ouvi muitas histórias sobre você, mas agora percebo que nem a metade foi contada. Sua sabedoria e sua riqueza são muito maiores do que eu poderia imaginar. Feliz é o seu povo e felizes são os seus servos, que têm o privilégio de ouvir sua sabedoria todos os dias. Eu vejo que tudo isso é uma bênção do seu Deus, pois ele te escolheu para governar com justiça." Antes de voltar para sua terra, a rainha de Sabá quis demonstrar sua gratidão. Além dos presentes que já havia trazido, ofereceu ainda mais riquezas ao rei Salomão. Mas o rei também lhe deu valiosos presentes, mostrando que sua generosidade vinha do coração e não apenas de sua abundância. Ao retornar ao seu reino, a rainha de Sabá não era mais a mesma. Ela levou consigo não apenas riquezas, mas também grandes lições sobre a verdadeira sabedoria. Entendeu que a sabedoria e o sucesso de Salomão não vinham apenas de sua inteligência ou riquezas, mas porque ele sempre buscava a orientação de Deus. Essa visita nos ensina que buscar a sabedoria verdadeira é mais valioso do que qualquer tesouro, e que toda bênção vem de Deus para aqueles que o seguem de coração sincero. Após a morte do rei Salomão, o povo de Israel se reuniu para escolher um novo rei. Salomão havia governado com grande sabedoria e riqueza, mas, nos últimos anos, seu reino se tornou pesado para o povo. Os impostos eram altos e o trabalho, forçado para construir grandes projetos, como o templo e o palácio, tornou-se um fardo difícil de suportar. Agora, com a sua morte, o povo esperava um novo líder que fosse mais compreensivo e menos rígido. O escolhido para governar foi seu filho Reoboão. Antes de aceitá-lo como rei, porém, os líderes do povo foram até ele com um pedido. "Seu pai nos fez trabalhar muito e pagamos impostos pesados. Se o Senhor aliviar nossa carga, nós seremos fiéis a você e o serviremos de todo o coração." Reoboão ouviu o pedido e pediu 3 dias para pensar. Durante esse tempo, ele buscou conselhos sobre o que deveria fazer. Primeiro, procurou os anciãos que haviam servido ao seu pai, homens experientes que conheciam bem o governo e o coração do povo. Eles disseram: "Se você for bondoso com o povo e ouvir o que eles pedem, eles o seguirão fielmente por toda a vida." Mas Reoboão não ficou satisfeito com essa resposta. Ele então buscou a opinião dos seus amigos mais jovens, que cresceram com ele no palácio e nunca enfrentaram dificuldades. Eles tinham uma visão diferente e disseram: "O rei precisa mostrar força. Se você for mais duro do que seu pai, eles o temerão e respeitarão ainda mais. Diga a eles:
Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu usarei correntes de ferro. No terceiro dia, o povo voltou para ouvir a decisão do rei. Com ar de superioridade, Reoboão declarou com dureza: Meu pai fez vocês trabalharem duro, mas eu serei ainda mais rigoroso. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu os castigarei com escorpiões. A reação do povo foi imediata. Indignados e desapontados, gritaram em revolta: Nós não temos mais parte com a casa de Davi. Cada um de nós deve voltar para sua própria casa. A insatisfação se transformou em divisão. 10 das 12 tribos de Israel rejeitaram Reoboão e escolheram seu próprio rei, Jeroboão, formando o reino de Israel no norte. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Reoboão, formando o reino de Judá no sul, com Jerusalém como sua capital. Assim, por causa da arrogância de Reoboão, o grande reino que Davi e Salomão haviam construído foi partido em dois. Essa separação trouxe conflitos e dificuldades para ambos os reinos, e o povo de Deus nunca mais foi o mesmo. Essa história nos ensina que líderes sábios ouvem seu povo e tomam decisões